Eu declarei que não queria mais seguir Jesus. Não queria mais ser cristão. Não queria mais nada disso. Se é assim que vão me tratar, então prefiro desistir. Vou seguir o diabo. Vou me entregar a Satanás. Mal terminei de falar essas palavras e uma voz ecoou dentro de mim. Foi impressionante ouvir algo tão claro, tão real, surgir do nada depois do que eu havia dito. Era como se o universo tivesse respondido exatamente ao que eu desejava naquele momento. Na verdade, tudo começou uns dias antes, quando tive uma experiência com música que mexeu comigo. Pensei, se eu conseguisse tocar daquele jeito no violão, poderia ir para Austin, viver de música e fazer sucesso. Era isso que eu queria de verdade. E então, aquela voz respondeu, como se dissesse, tudo bem, farei isso por você. Se precisar de mim outra vez, basta chamar meu nome 3 vezes. Foi aí que tudo começou a desandar. Minha cabeça girava. Era demais, rápido demais. De repente, notei uma mulher com um livro pequeno e uma pulseira onde se lia Satanás. Aquilo me chamou a atenção, mas também me assustou. Senti algo sinistro no ar, uma presença maligna que não podia ver, mas que estava ali, me cercando. Era aterrorizante lidar com algo invisível, algo que não podia controlar. As folhas das árvores farfalhavam, depois pararam de repente, como se o tempo tivesse congelado. Senti uma pressão esmagadora em todo o corpo, vinda de todos os lados, como se o mundo inteiro estivesse me apertando. Não sabia o que fazer. Naquele momento, lembrei que meu pai havia falecido quando eu tinha 12 anos. E então, como se o passado voltasse para me assombrar, 3 figuras negras o trouxeram até mim. Assim que ele apareceu, essas mesmas sombras surgiram atrás de mim, agarraram-no e começaram a espancá-lo. Gritei para Deus, pedi que interviesse, que afastasse aqueles espíritos. Mas ouvi uma resposta que me gelou, não posso. Isso desencadearia uma guerra. Fiquei paralisado de medo. Precisava fugir, escapar daquela energia demoníaca que me cercava. Tentei de tudo, pensei em rezar o Pai Nosso, em lutar, em me defender, mas eles já estavam sobre mim, me atacando sem piedade. Senti como se arrancassem minha panturrilha, como se o tormento tomasse conta de cada parte do meu corpo. De repente, me vi em um lugar escuro, envolto em fumaça, como se estivesse no meio de um incêndio. Então, 2 criaturas correram em minha direção, com uma velocidade assustadora. Quando chegaram perto, o que mais me marcou foram as armas que usavam, não eram comuns, pareciam feitas especialmente para infligir dor, para torturar. Foi nesse momento que percebi que estava diante de algo muito maior do que eu podia compreender. Olá, bem-vindos a Tocando o Além. Eu sou Julie, e hoje vamos embarcar juntos em uma jornada espiritual intensa. Preparem-se, porque a história que vamos ouvir é de tirar o fôlego. Corey, seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigado, Julie. Fico feliz em compartilhar minha experiência. Corey, sei que você tem relatos incríveis, testemunhos que desafiam a lógica. Por onde gostaria de começar? Vou começar do início. Não foi algo que eu buscasse, mas sim algo que me encontrou em um dos momentos mais sombrios da minha vida. Eu estava prestes a cometer suicídio. Já havia tentado antes, mas dessa vez era diferente, eu realmente acreditava que não havia saída. Estava afundado na depressão, sem esperança. Foi então que, em um ato de desespero, clamei a Deus. Não o conhecia de verdade, mas perguntei, se você existe, me mostre. Se for real, eu não vou fazer isso. E então, algo extraordinário aconteceu. Senti uma onda avassaladora de amor, paz e alívio invadir meu ser. Era como se, em meio à escuridão mais profunda, uma luz tivesse surgido e lavado toda a dor. Naquele instante, soube que Deus era real. Foi o ponto de virada na minha vida. A partir dali, comecei a perceber que existia um mundo espiritual além do que os olhos podiam ver, e que ele não era nada amigável. As coisas só pioraram depois disso. Não foi como nos filmes, onde alguém vai à igreja e sente uma presença divina maravilhosa. Minhas experiências foram brutais, assustadoras, quase insuportáveis.
Se não fosse por Deus, acredito que teria enlouquecido. Depois de descobrir que Deus existia, fui para Midland, no Texas, com a intenção de entrar no programa Teen Challenge. Mas não havia vagas. Acabei morando com uma família que mudou minha vida. Eram pessoas completamente apaixonadas por Deus, algo que eu nunca tinha visto antes. Vinha de um mundo de drogas, de relacionamentos tóxicos, de pessoas distantes da fé. De repente, estava cercado por gente que lia a Bíblia todos os dias, que vivia em constante conexão com o Espírito. Era como passar da pré-escola para a faculdade em um piscar de olhos. Eles eram avançados em tudo que dizia respeito à vida cristã. Logo no começo, me levaram a uma reunião de libertação, onde um demônio estava sendo expulso de uma mulher. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Entrei na sala, vi um círculo de pessoas ao redor dela e um ministro conduzindo o processo. Fiquei encostado na parede, observando, sem saber o que fazer. Todos pareciam estar orando, mas eu só conseguia assistir, atônito. Foi minha primeira experiência real com o sobrenatural dentro do cristianismo. E então, as coisas ficaram ainda mais intensas. Você mencionou que, nessa época, começou a se dedicar à música, certo? Como foi essa transição? Sim, exatamente. Um dos irmãos daquela família tocava violão de um jeito incrível. Foi aí que comecei a me interessar de verdade. Queria dominar o instrumento, queria usar a música para adorar a Deus. Mas a história é longa. Basicamente, acabei sendo expulso da casa deles, e foi aí que as coisas realmente começaram a tomar um rumo inesperado. O motorista apontar para o fundo do ônibus como se já soubesse exatamente onde eu deveria me sentar. Não era uma pergunta, era uma ordem. E ali, naquele momento, eu senti algo me puxando para trás, como se cada passo em direção ao assento fosse mais pesado que o anterior. Mas a voz que me chamava para Austin era mais forte, ou pelo menos eu queria que fosse. O ônibus partiu, e com ele, a sensação de que eu estava cruzando uma linha sem volta. A paisagem ia ficando para trás, mas a inquietação só crescia. A cada quilômetro, a voz boa voltava, mais insistente, como se tentasse me acordar de um sonho ruim. Você não precisa fazer isso, ela dizia. Ainda há tempo. Mas eu já tinha feito minha escolha. Ou pelo menos era o que eu pensava. Cheguei a Austin com uma mochila vazia, alguns dólares no bolso e uma certeza absurda de que a música me levaria a algum lugar. A cidade fervilhava, cheia de bares, palcos improvisados e gente como eu, buscando algo, fama, liberdade, esquecimento. E eu? Eu só queria tocar. Tocar como naquela noite, com os dedos movendo-se sozinhos, como se outra pessoa estivesse no controle. Mas a realidade era bem diferente. Os primeiros dias foram uma sucessão de fracassos. Eu tentava tocar nas ruas, mas as pessoas passavam sem nem olhar. Tentava entrar em bares, mas os donos riam da minha cara. Você precisa de um som melhor, garoto, diziam. E eu sabia que eles tinham razão. A música que saía de mim não era mais a mesma. Era como se o dom que eu tinha sentido naquela noite tivesse evaporado, deixando apenas uma sombra do que poderia ter sido. Foi então que a voz voltou. Não a boa. A outra. Ela sussurrava coisas como você precisa de ajuda ou eu posso te dar o que você quer. E eu, estúpido, acreditei. Comecei a procurar por ela, a chamá-la nos momentos de desespero. E ela aparecia, não como um monstro, não como algo assustador, mas como uma presença quase reconfortante. Diga meu nome 3 vezes, ela repetia. E eu estarei aqui. Eu dizia. E ela vinha. As coisas começaram a mudar. De repente, eu conseguia tocar de novo, como antes. As pessoas paravam para ouvir. Alguns até me ofereciam dinheiro. Mas havia um preço. Cada vez que eu tocava, sentia algo se esvaindo de mim, não era só o talento, era algo mais profundo, como se eu estivesse trocando pedaços da minha alma por notas musicais. Uma noite, depois de uma apresentação que me rendeu mais aplausos do que eu merecia, um homem se aproximou. Ele tinha olhos penetrantes e um sorriso que não chegava a ser amigável. Você tem talento, ele disse.
Mas talento não é suficiente. Você precisa de direção. Ele me ofereceu um contrato, um estúdio, uma chance de gravar um álbum. Só tem uma condição, ele completou. Você precisa deixar de lado essas besteiras de Deus. Isso não combina com o que você quer ser. Eu deveria ter recusado. Mas a voz dentro de mim, aquela que eu tinha escolhido ouvir, sussurrou: é isso que você sempre quis. E eu assinei. Não com tinta, mas com algo muito mais valioso. Era o começo dos anos 80, e naquela época viajar de ônibus ainda era uma aventura comum, algo que hoje parece quase esquecido. Eu pegava aqueles greyhounds de cidade em cidade, sem destino certo, apenas seguindo o vento. Não me lembro de ter escolhido um assento em especial, sempre havia lugares vazios, mas naquela noite, algo me puxou para o fundo do ônibus. Sentei-me no último banco, perto do banheiro, e mal o motor roncou, 2 caras apareceram. Você precisa descer agora, disseram, sem rodeios. Eu estava imerso em pensamentos, tentando entender o que estava acontecendo, como se o mundo tivesse acelerado de repente. Não olhei para eles, não questionei. Apenas senti. Foi então que percebi a garota ao meu lado. 3 assentos no fundo, perto do banheiro, eu, ela e um cara ao lado dela. A mão dela roçou minha perna, quase sem querer. Virei o rosto e vi o livro que ela segurava, pequeno, de capa escura, e a pulseira em seu pulso, com uma palavra gravada, Satã. O cara ao lado dela estava curvado, como se escondesse algo, e quando ele se mexeu, vi a mesma palavra nas costas de sua jaqueta. Meu sangue gelou. Nunca tinha visto o mal tão de perto, tão real. Não era uma ideia, uma metáfora, era uma presença. Foi quando a voz voltou. Clara, inconfundível, desça desse ônibus. Mas como? Pedir para o motorista parar na estrada parecia absurdo, invasivo. Então prometi, na próxima parada, eu desço. E desci em Big Spring, uma cidade qualquer, com prédios abandonados e um silêncio que pesava mais que o calor do deserto. O motorista me olhou de um jeito estranho, como se soubesse de algo que eu não sabia. Tem certeza que quer descer aqui? Perguntou. E antes que eu respondesse, ele completou: o inferno está na previsão. Olhei para o céu. Azul, sem nuvens. O que ele queria dizer com aquilo? Encontrei um prédio vazio, deitei no chão de cimento e dormi como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre mim. Acordei no meio da noite, com a mesma voz me dizendo: volte para Midland. Compre uma passagem e vá. Mas eu só tinha $10 no bolso. Como diabos conseguiria uma passagem com isso? Mesmo assim, fui até a estação. Era uma cidade pequena, o lugar ainda estava aberto. Cheguei ao guichê e repeti, como um robô: quero voltar para Midland. O atendente nem piscou. Sentei-me em uma das cadeiras de plástico, esperando. Foi quando ela entrou. Uma mulher hispânica, de olhar profundo e olheiras marcadas. Caminhou direto até mim e sentou-se à minha frente. Tem certeza de que quer ir embora? Perguntou. Não respondi. Apenas assenti. Ela se levantou e saiu, como se nunca tivesse estado ali. Eu não sabia o que pensar. Será que eu estava em um ônibus real? Será que aquilo era um teste? Ou uma armadilha? Quando finalmente embarquei, Midland me recebeu com um silêncio sinistro. A estação estava fechada, escura. Sentei-me do lado de fora, sentindo o peso do ar, como se algo maligno estivesse pairando ali. Mas eu não tinha para onde ir. Deus tinha me mandado voltar, e era o que eu faria. Precisava ver com meus próprios olhos que o mal existia, que as pessoas podiam ser más, que o medo era real. E eu estava apavorado. Eles me deixaram na cidade e eu não sabia o que fazer. Então lembrei do Teen Challenge. Cheguei lá, mas eles não quiseram me aceitar, não naquele estado. Eu estava exausto, vindo de semanas tomando xarope para tosse como se fosse água, e o corpo implorava por descanso. Eles me levaram para o Exército da Salvação. Quando cheguei, não esperei nem um segundo, contornei o prédio, deitei no chão e apaguei. Acordei com 2 pessoas me olhando.
o capitão e a cozinheira. O que podemos fazer por você? Perguntaram. Eu só queria dormir. Eles me deram um lugar, e ali, no Exército da Salvação, comecei a tocar de novo. Era como se a música fosse a única coisa que ainda fazia sentido. E talvez, só talvez, fosse o começo de algo novo. Uma expressão que não era mais humana. Os lábios se retorceram em algo afiado, como se cada dente fosse uma lâmina prestes a rasgar o ar. E então, num instante, a sombra se moveu não como um homem, mas como algo que se desdobrava, se esticava, ocupando mais espaço do que deveria caber ali. O ar ficou pesado, como se o próprio oxigênio tivesse virado chumbo nos meus pulmões. Eu parei de tocar. O silêncio que se seguiu não era ausência de som, mas algo vivo, pulsando nas minhas têmporas. Ele inclinou a cabeça, se é que aquilo tinha cabeça, e a voz que saiu não era mais a mesma. Antes, soava como um eco distante de algo sagrado. Agora, era um sussurro áspero, como unhas arranhando o vidro. Você errou, disse. Não era uma crítica. Era uma sentença. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não responderam. O medo não era mais uma emoção, era uma coisa física, grudada na minha pele, rastejando para dentro de mim. E então, sem aviso, a sombra se lançou para a frente. Não me tocou. Não precisava. O simples movimento fez o mundo ao redor se distorcer, como se a realidade fosse um tecido rasgado. Senti algo frio deslizar pela minha nuca, como dedos gelados, e ouvi um riso não de alegria, mas de algo que se divertia com o meu terror. De repente, a porta do caminhão se abriu com um estrondo. A luz do dia invadiu o espaço, cortando a escuridão como uma faca. A sombra recuou, mas não desapareceu. Ficou ali, pairando, como se esperasse uma nova chance. Eu corri. Não olhei para trás. Não respirei até estar a quarteirões de distância, até o suor gelado na minha testa secar e o coração parar de tentar fugir do peito. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentado no chão do meu quarto, com a guitarra no colo, tentando entender o que tinha acontecido. Não era Deus. Eu sabia disso agora. Deus não se esconde nas sombras, não se alimenta do medo. Mas também não era apenas minha imaginação. Havia algo ali, algo antigo, algo que se disfarçava de luz para melhor enganar. E o pior? Eu tinha dito sim. Eu tinha convidado aquilo. E agora, não importava o quanto eu tentasse fugir, sabia que a porta ainda estava aberta. Aquela expressão no rosto dele não era decepção. Era algo mais profundo, mais visceral. Um ódio puro, cru, como se a máscara tivesse escorregado por um segundo e revelado que realmente se escondia por trás daquela falsa bondade. Não era Deus. Nunca foi. Era algo que se alimentava de promessas quebradas, de fé distorcida, de almas que tropeçavam no escuro acreditando estar seguindo a luz. E eu? Eu tinha sido um deles. Naquele momento, não entendi. Não de verdade. Só senti o peso daquela repulsa, como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais denso, mais sufocante. Mas depois, quando as peças começaram a se encaixar, quando as memórias voltaram com uma clareza cortante, eu soube. Era como se uma cortina tivesse sido puxada só por um instante e eu tivesse visto o que estava por trás. Não era um espírito qualquer. Era algo que odiava. Que odiava a mim. Que odiava o fato de eu ainda estar respirando, de ainda ter uma chance de escapar. Mas eu não escapei. Não naquele momento. Ele me chamou, com aquela voz doce, quase paternal. Agora chega. Vem aqui, me dá um abraço. E eu fui. Porque, no fundo, eu ainda queria acreditar. Ainda queria que fosse real. Que fosse amor. Mesmo quando cada fibra do meu ser gritava para correr. E então, ele se foi. Pouco depois, eu vi meu pai. Não foi um sonho. Não foi uma alucinação. Foi tão real quanto o vento que cortava a noite, tão real quanto o medo que me paralisava. Eu estava no parque, as folhas ainda agarradas aos galhos, prestes a cair, o ar gelado anunciando o inverno que se aproximava.
O vento uivava entre as árvores, um som áspero, quase vivo, até que, de repente, tudo silenciou. Como se o mundo tivesse prendido a respiração. E então, senti uma pressão. Não vinha de um lugar só, vinha de todos os lados, como se mãos invisíveis estivessem me empurrando, me espremendo, me testando. Meu amigo Tim, que estava comigo, ficou pálido. Eu vou embora, ele disse, e sumiu na noite. Anos depois, ele me confessou que nunca tinha sentido tanto terror. Era como se algo estivesse me esmagando, ele escreveu. E eu não sabia para onde correr. Eu fiquei. E então, através de uma parede que não existia, meu pai apareceu. Ele estava ali. Vivo. Mais jovem do que eu me lembrava, mas inconfundível. O mesmo sorriso, os mesmos olhos. Por um segundo, meu coração explodiu de alegria. Pai! Eu quis correr, abraçá-lo, sentir o cheiro de sua camisa, ouvir sua voz de novo. Mas algo estava errado. Muito errado. Porque atrás dele, nas sombras, havia outros. Figuras negras, altas, sem rosto, mas com presença. Como se o próprio ar ao redor delas se dobrasse de medo. Elas o flanqueavam, como guardas escoltando um prisioneiro. E quando ele falou, "Estou orgulhoso de você", elas o agarraram. O som foi horrível. Um baque surdo, como se alguém tivesse sido jogado contra o chão. Grunhidos, ossos estalando, um choro abafado. Eu não via, mas ouvia. E sabia que era ele. Meu pai. Sendo espancado. Sendo arrastado de volta para onde quer que tivesse vindo. Eu gritei. Implorei. Deus, por favor, não o mande de volta. Destrua nós dois, se for preciso. Mas a resposta foi fria, quase indiferente. Eu não posso. Isso começaria uma guerra. Uma guerra. Aquelas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu tentava entender. O que poderia ser tão poderoso a ponto de Deus hesitar? O que poderia ser tão perigoso a ponto de ele não intervir? E então, como se para me lembrar de minha própria fragilidade, ele me perguntou: "Você está intoxicado?" Menti. Não, claro que não. Mas minha língua traiu. As palavras saíram arrastadas, enroladas, como se eu estivesse bêbado. E eu não estava. Não naquele momento. Mas algo em mim sabia que a mentira era mais do que uma negação, era uma rendição. Porque, no fundo, eu já tinha dito sim. E agora, não havia mais volta. E então, o que restava senão conjecturar? Era a única palavra que minha mente conseguia agarrar, conjecturar. Porque não havia respostas, apenas o vazio de um entendimento que se esvaía entre os dedos. O que aquilo significava? O que poderia significar? Talvez as ramificações fossem vastas demais, profundas demais, como um abismo que se abria sob meus pés. Eu não sabia. Não tinha como saber. O que eu sabia era que precisava fugir. O terror me empurrou para dentro do carro, as mãos trêmulas no volante, os olhos ardendo de exaustão e algo mais, algo que não era humano. Precisava me afastar daqueles espíritos. Precisava sair dali. Voar. Voar para Oklahoma. E dirigi, por 1 hora e meia, talvez, da estrada até o aeroporto de São Francisco. Cada quilômetro uma batalha, cada curva um grito sufocado. Cheguei ao terminal, corri para o balcão, ofegante, e disse à atendente: "Preciso ir para Oklahoma. Agora." Ela me olhou como se eu fosse apenas mais um passageiro, um rosto comum em meio ao caos cotidiano. Mas então algo mudou. Seus movimentos ficaram lentos, como se o tempo tivesse engrossado ao seu redor. Seus olhos perderam o foco. O gerente se aproximou, intrigado, e logo mesmo o torpor o dominou. Ambos estavam presos em um transe, confusos, perdidos. E eu soube, com uma certeza que queimava mais que o medo, eles não me deixariam partir. Saí do aeroporto, mas o terror não me abandonou. Foi então que senti, não no corpo, mas em algum lugar mais profundo, como se minha própria essência estivesse sendo rasgada. Uma costela.
Algo se desprendeu da minha panturrilha, úmida e fria, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. E sumiu. A perna enfraqueceu, como se o peso daquela perda se arrastasse comigo. Comecei a rezar. O Pai Nosso, palavras de poder, qualquer coisa que pudesse afastar aquilo. Mas eles estavam em toda parte. Os funcionários do aeroporto, agora em transe, eram apenas o começo. Quando voltei para a caminhonete, o ataque recomeçou. Era como se mãos invisíveis me rasgassem, como se garras me puxassem para baixo. Senti a panturrilha ser dilacerada de novo, o tormento se espalhando como veneno. Dirigi sem rumo, desesperado, até colidir com uma estrutura do aeroporto, o teto da caminhonete amassado, o metal gemendo. Engatei a ré, tentei escapar, mas um policial me parou. Carteira de motorista e documento do veículo, disse ele, a voz firme. Mas seus olhos já estavam vazios. Ele também havia sido tocado. Ficou ali, imóvel, como se o tempo tivesse parado para ele. Gritei, me devolva meus documentos. Posso ir? Ele piscou, confuso, e os entregou sem dizer nada. Voltei para a estrada, mas eles não me deixaram. O ataque continuou, implacável. A exaustão me venceu. Parei o carro, o corpo tremendo, a mente à beira do colapso. Fechei os olhos e acordei em outro lugar. Era um quarto imundo, sujo, com paredes de um tom que não pertencia a este mundo. O ar cheirava a podridão e desespero. Não era grande, mas havia uma porta à minha frente. Ela se abriu com violência. E então ele entrou. Um homem, se é que se podia chamá-lo assim. Era alto demais, largo demais, como se suas proporções tivessem sido distorcidas para inspirar terror. E começou a me esfaquear. Não com uma faca comum, mas com algo feito para infligir dor. Lâminas enferrujadas, serrilhadas, projetadas para rasgar em vez de cortar. Cada golpe era uma agonia calculada. Depois, sem aviso, me vi no alto de um telhado, o ar carregado de fumaça, como se o mundo ao redor estivesse em chamas. Dois seres corriam em minha direção, suas armas ainda mais grotescas, ferramentas de tortura antigas, enferrujadas, feitas para prolongar o sofrimento. E então acordei. De volta à caminhonete, algo tocou meu rosto. Uma bola úmida, pendurada, roçando meus dentes. Meu olho. Não o olho físico, mas algo que eu era. Algo que eles haviam arrancado e agora balançava ali, como um troféu macabro. Gritei, implorei, chorei. Deus, por favor, me devolva. Mas o terror não tinha fim. Aquela noite foi interminável. Eu sabia que não podia dormir. Não depois daquele lugar. Não depois deles. Fiquei acordado, lutando contra o cansaço, contra a escuridão que se fechava ao meu redor. Mas então ele chegou. Um espírito mais alto, mais poderoso. Eu soube no instante em que o vi, não com os olhos, mas com algo mais profundo. Ele estava no comando. E começou a falar. Vozes diferentes, mas todas saindo dele. Vozes que não eram humanas. Vozes que prometiam coisas que eu não queria ouvir. Aquela presença não me deixou em paz. Não por um segundo. Ele invadiu meus pensamentos como uma tempestade, arrancando qualquer resquício de controle que eu ainda tinha. E então, sem aviso, ele agiu. De uma só vez, como se rasgasse o véu entre o visível e o invisível, senti algo se alojar dentro de mim, não um, mas vários. Era como se mãos invisíveis me preenchessem, uma a uma, até que eu não soubesse mais onde terminava meu corpo e começava o deles. E então, eu vi. Meu braço não era mais meu. Marcas escuras, como tatuagens vivas, serpenteavam pela minha pele, pulsando, retorcendo-se em padrões que não pertenciam a este mundo. Era real. Tão real quanto o medo que me paralisava. Mas tão rápido quanto apareceram, elas se foram. Ele as arrancou de mim com a mesma facilidade com que as havia colocado. E eu fiquei ali, vazio, tremendo, sabendo que aquilo não era um sonho. Não era alucinação. Era a guerra. Amanhã chegou, e com ela, uma única certeza,
eu precisava de ajuda. Não qualquer ajuda, precisava de um lugar onde o poder de Deus fosse maior do que o que me perseguia. Corri para a primeira igreja que encontrei, os pés batendo no chão como se o próprio inferno estivesse atrás de mim. Empurrei as portas, o coração martelando, e gritei pelo pastor. A mulher na recepção apontou para o escritório, e eu corri até lá. Ele estava ali, agachado, reorganizando livros na estante. Comecei a falar, as palavras saindo em um jorro desesperado, mas algo estava errado. Seus olhos vazios. Sua voz arrastada. Ele não estava ali. Era como se outra coisa tivesse tomado seu lugar, usando sua boca para me confundir. Você está brincando, não é? Ele disse, mas o tom não era de dúvida. Era de zombaria. Saí dali antes que pudesse processar o que tinha visto. Se até um pastor podia ser dominado, onde eu estaria seguro? Dirigi sem rumo, até encontrar outra igreja. Dessa vez, era um grupo de mulheres em estudo bíblico. Entrei, sentei-me no fundo, e esperei. Nada aconteceu. Nenhum sussurro, nenhum peso no peito, nenhuma voz me chamando das sombras. Apenas paz. Silêncio. O poder daquelas mulheres unidas em oração era como um escudo tão palpável que eu quase podia tocá-lo. Mas o orgulho me calou. Elas vão achar que estou louco, pensei. Vão me olhar com pena. Então fiquei quieto, fingindo que estava tudo bem. Fingindo que aquilo tinha acabado. Mas não tinha. Assim que voltei para o carro, a voz voltou. Achou que eu ia embora, ela sussurrou, doce como veneno. E então, a dor. Algo perfurando minha mente, cavando, cavando, como se tentasse arrancar algo de dentro de mim. Eu já não aguentava mais. Os dias sem dormir, o peso nos ombros, a exaustão que me consumia, tudo se acumulou até que não restasse mais nada. Parei o carro, desci cambaleando e comecei a andar. Não sabia para onde. Não importava. Só precisava me mover, como se pudesse deixar aquilo para trás. Foi então que aconteceu. A pressão na minha cabeça explodiu. Algo se rompeu, não sei se foi uma barreira, uma defesa, ou a última réstia de sanidade que me restava. E então, senti uma força me puxando para baixo, como se garras invisíveis tivessem se enroscado na minha alma e estivessem me arrastando para o abismo. Caí de joelhos, o corpo tremendo, incapaz de me levantar. Era como se algo me segurasse de pé, mas só para me fazer sentir cada segundo daquela agonia. Eu empurrei Deus longe demais, pensei. Não há mais volta. E então, eu desisti. Não lutei. Não orei. Não chorei. Apenas me rendi, como um homem se afogando que para de lutar contra a corrente. E no instante em que o fiz, tudo parou. A dor. A pressão. A voz. Sumiram, como se nunca tivessem existido. Mas a raiva ficou. Raiva de Deus. Como pôde me deixar passar por isso? Gritei em pensamento. Eu estava tentando fazer a coisa certa. A amargura queimava mais do que qualquer possessão. Porque, no fundo, eu sabia que ele estava lá. Que tinha visto tudo. E mesmo assim, permitiu. Foi só depois, muito depois, que entendi. Naquela noite, antes de tudo começar, eu estava tocando violão em um café. Era um lugar pequeno, quase vazio, e eu estava no canto, longe da multidão. Então eles entraram. 2 homens, um mais velho, de rosto severo, e outro mais jovem, de olhar penetrante. Eles se sentaram bem na minha frente, como se tivessem vindo só para me ver. E eu soube. Não com a mente, mas com o coração. Eram anjos. O mais velho me encarou, e havia uma tristeza em seus olhos que eu nunca esqueceria. Estamos aqui para ver o que Deus fará, ele disse, como se as palavras carregassem um peso que eu não podia compreender. E então, sem mais nada, eles se foram. Mas a sensação ficou. A certeza de que algo maior estava em jogo. De que, mesmo no meio do caos, eu não estava sozinho. Hoje, quando olho para trás, entendo que aquele homem não estava triste por mim.
Estava triste com Deus. Por que Deus também sofre quando nos vê sofrer? Porque Ele não é um espectador frio, Ele é um pai que chora quando seus filhos são feridos. E isso muda tudo. Ainda não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Não sei como aquelas mulheres conseguiram me proteger, ou por que o pastor estava daquele jeito, ou o que realmente me puxou para baixo quando desisti. Mas sei de uma coisa, Deus não me abandonou. Mesmo quando eu o abandonei. Mesmo quando gritei com Ele. Mesmo quando achei que tinha ido longe demais. Hoje, minha fé não é mais a mesma. Não é mais uma lista de regras ou um conjunto de respostas prontas. É algo vivo. Algo que sangra, que chora, que luta, mas que, no fim, sempre vence. Porque aprendi que o sobrenatural não é algo distante. Ele está aqui. Agora. Nas orações das mulheres que me salvaram, na voz que me perseguiu, no anjo que me visitou antes da tempestade. E se há uma coisa que levo dessa noite, é isso: Deus não nos promete um caminho sem dor. Mas Ele promete que, mesmo no escuro, nunca estaremos sozinhos. Ele não é um conceito abstrato, um nome gravado em páginas antigas ou uma figura distante no alto dos céus. Ele é real. Tão real que posso falar com Ele e ouvir sua resposta. Não como um eco vago, não como um sussurro perdido no vento, mas como uma voz que conhece o peso das minhas dúvidas, o tremor das minhas mãos, o medo que me acorda às 3 da manhã. Demorou para aprender. Não foi algo que caiu do céu como um presente embalado, pronto para ser aberto. Foi um processo, lento e paciente, como um pai ensinando um filho a andar, primeiro as quedas, depois os passos trêmulos, até que, sem perceber, você está correndo. E nesse caminho, descobri quem Ele realmente é. Não o Deus das respostas prontas, mas o Deus que responde. Pergunto: o que achas disso? E Ele responde, não com trovões ou sinais grandiosos, mas com uma quietude que acalma o caos dentro de mim. Pergunto: devo fazer isso? E sinto sua gentileza, como se Ele inclinasse o rosto para o meu e dissesse: confia. Não é mágica. É relacionamento. Um relacionamento que me curou, que me levantou, que me fez largar as correntes que eu nem sabia que carregava. Desde 2005, nunca mais voltei àquela vida. Nunca mais precisei. Porque quando você encontra aquele que preenche os vazios, até os buracos mais profundos se tornam lugares onde a luz entra. Hoje, olho para trás e vejo uma vida que não reconheço como minha. Uma casa que construí com minhas próprias mãos, um negócio que floresceu por 11 anos, uma música que se tornou ministério, tudo isso brotou de um solo que antes era árido. Mas não sou um projeto terminado. Ainda estou em obra. Deus ainda me molda, ainda me desafia, ainda me lembra que a santidade não é um troféu, mas uma jornada. E está tudo bem. Porque o progresso não exige perfeição. E agora, estou colocando tudo isso no papel. Trading Regrets for Mercy é o título. Um livro que não tem medo de mostrar as cicatrizes, as quedas, os momentos em que tropecei e achei que não havia mais volta. Porque é isso que ele faz, transforma o lixo em tesouro. Parei de escrever por 1 ano. Quando voltei, reli o final e chorei. Não fui eu quem escreveu aquelas palavras. Foi ele. Aquele mesmo Deus que me encontrou no escuro, que sussurrou meu nome quando eu já não tinha forças para gritar, que reescreveu minha história com tinta de misericórdia. Mas não é fácil expor isso. Cada página é um pedaço de mim, cru, sem filtros. Tenho medo. Medo de ser julgado, medo de que as pessoas vejam as partes feias e esqueçam o milagre. Mas se há uma coisa que aprendi, é que a verdade não precisa de maquiagem. Ela só precisa ser contada. E se uma única pessoa ler essas páginas e sentir que não está sozinha, que há esperança mesmo nos escombros, então valeu a pena. E tem mais. Muito mais. Porque essa não é a história toda. É só o começo. O que veio depois, os desafios, as provações, as vezes em que pensei que não daria conta, isso é para outra conversa. Porque Deus não termina o que começa. Ele só nos leva mais fundo. Por isso, hoje, eu peço, não deixe que essa palavra caia no vazio.
Se você está ouvindo isso e sente que já não há saída, olhe para cima. Ele está aí. Se você acha que suas falhas são grandes demais, lembre-se, a misericórdia é maior. Se você carrega um fardo que parece insuportável, entregue. Não porque você é fraco, mas porque ele é forte. E agora, deixe-me orar por você. Porque sei o peso de expor a alma, de colocar a vida em palavras e entregá-la ao mundo. Mas também sei que não estamos sozinhos nisso. Pai, hoje colocamos diante de Ti cada coração que ouviu essa história. Que eles sintam o Teu amor como um abraço, a Tua presença como uma sombra que os cobre, a Tua voz como a única que importa. Que saibam que, não importa o que carreguem, não importa quão longe tenham ido, o Teu amor é maior. E que, em Ti, até os finais mais quebrados podem se tornar começos gloriosos. Em nome de Jesus, amém.